desta vida, quando a morte a teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás, se na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar.
Paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem-aventurado é os que ouvem e põem em prática toda a palavra de Deus, que é a justiça perfeita de Deus. Bem-aventurados aqueles que terão seu nome escrito no livro da vida, porque sobre estes não terá poder a segunda morte. Jesus falou, quando esteve aqui na terra, mais acerca do inferno do que do próprio céu. Ele falou: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mas virá em uma hora em que menos estáis apercebidos. Porquanto assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus comparou essa geração com a geração anterior, a que foi destruída pelo grande dilúvio de Deus, a geração de Noé. E ele também comparou com outra geração, a geração de Sodoma e Gomorra. Esses dois grandes sinais que Deus executara quando o mundo antigo vivia na impiedade, na imoralidade, no pecado, na idolatria, nas suas feitiçarias, nos seus prazeres e deleites cotidianos. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele foi a única pessoa, o único ser que falou mais a respeito do inferno do que do próprio céu. Ele falou assim: lá no inferno o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ele disse também que lá no inferno há ranger de dentes e muito pranto, sofrimento, o sofrimento que não se compara com o sofrimento que o homem tem aqui nesta vida. As dores que o homem sente aqui nesta vida, tem remédio, tem todo tipo de recurso humano que possa refrigerar um pouco e amenizar as suas dores. Mas lá no inferno, Jesus falou que não tem descanso a alma, será tormentos de eternidade a eternidade. Por isso que é bom o homem, quando ouvir a mensagem do Evangelho, procurar abrir o coração para que o Espírito de Deus habite dentro dele. Porque Jesus falou em João, no capítulo 16, que o Espírito Santo de Deus, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Satanás, juntamente com seus anjos caídos, já estão condenados o lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mas o homem que é a imagem e semelhança de Deus, Deus sempre quer que o homem se arrependa, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Se o homem ou a mulher não optar por confessar os seus pecados, mas continuar na ignorância, continuar no seu erro, nas suas loucuras, nas suas vidas momentâneas e carnais, ele irá perecer, juntamente como Satanás irá perecer eternamente. Por isso que ele falou lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Quem crê no meu nome e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Por isso que eu estou aqui, para pregar as Escrituras Sagradas. Eu não cobro para pregar o Evangelho. Tudo que faço, faço por amor àquele que me salvou, que derramou seu sangue na cruz para me livrar da condenação do inferno e da ira futura de nosso Deus. Jesus falou em Mateus 10, versículo 8: de graça vós recebestes e de graça dai. Por isso que eu estou aqui apresentando esse Jesus que o mundo está pagando. A maioria das pessoas estão pagando para recebê-lo, sendo que, porém, ele disse: de graça recebestes e de graça dai. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porém, nem todos acreditam neste Evangelho. Preferem acreditar no que diz a novela, preferem acreditar no que diz o cinema, no que dizem essas porcarias aí afora. Mas nas sãs sagradas Escrituras, o homem não quer dar credibilidade. Mas haverá um dia, disse o profeta Amós, em que Deus enviará sobre a face da terra fome, mas não fome de pão, nem sede de água, mas sim de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Vai vir um tempo em que, como disse o profeta Daniel, e esse tempo que nós estamos vivendo é bem relacionado àquilo que o profeta Daniel falou há mais de cerca de 2.000, 3.000 anos atrás, que a sociedade iria andar para um lado e para o outro, correria de uma parte para outra,
a ciência iria se multiplicar. Você não vê como a ciência se multiplicou? É smartphone em cima de smartphone, celular sendo lançado, carros sendo lançado. Nem lançou um, já lança outro na sequência. A ciência está se multiplicando, a medicina evoluiu, mas o conhecimento do homem para com Deus está em falta. O profeta Amós, aliás, o profeta Oséias, ele falou que na terra não há conhecimento de Deus. Na terra não tem conhecimento de Deus. Se tivesse o conhecimento de Deus, procurariam andar nos estatutos, nos preceitos, nos juízos e nos mandamentos e nas leis boa e agradável de Deus. Porque a lei de Deus é boa e agradável, perfeita para o homem viver conforme Deus quer. Mas se você procurar andar segundo o propósito do seu coração malvado, certamente você irá morrer. Porque Provérbios 14, versículo 12 diz que há caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim é morte. Se você quiser continuar a andar com suas próprias pernas, para onde o vento te assoprar, para onde você quiser ir, você irá perecer. Por isso que você tem que se arrepender, porque sem o arrependimento, você não recebe o perdão de Deus. Mas se você confessar e deixar de praticar o pecado, você alcançará de Deus a misericórdia. A misericórdia de Deus estendeu-se sobre toda a humanidade, quando Deus deu o seu único Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Diz a Bíblia em João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus outra vez ele disse assim: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas sairão de dentro do seu ser e jorrarão para a vida eterna. Quem crê em mim, como fala a Escritura, Jesus falou, vai sair de dentro deste homem rios de águas vivas. Os rios das águas vivas é o Espírito Santo de Deus, que veio para comover o ser humano, que veio para modificar o ser humano, que veio para conduzir o ser humano à perfeição diante de Deus, a caminhos santos, a caminhos perfeitos. Arrependei-vos, porque é vinda de vós o reino dos céus. Creia na mensagem do Evangelho, enquanto você está respirando, o ar que passa sobre o seu nariz. Creia no Evangelho, enquanto você tem fôlego de vida, porque depois da morte, diz a Bíblia Sagrada em Hebreus 9, 27, está ordenado aos homens morrer uma só vez, depois vem o juízo. É uma só vez que cada um de nós irá morrer. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo de número 1, aliás capítulo 3, que do pó o homem veio, ao pó o homem retornará. O homem veio do pó, o homem foi formado do pó da terra, e diz a Bíblia em Salmos, que ele voltará ao pó, e o Espírito que Deus o deu, tornará para Deus. E a alma do homem, para onde irá? Porque há dois caminhos somente, um que conduz à vida eterna, e o outro que conduz à perdição e à vergonha eterna, que é a condenação do inferno. É você que escolhe. Deus propôs a cada homem a bênção e a maldição, a vida e a morte. Você que escolhe. Nós não podemos, Cristo não vai entrar, invadir o seu coração, para te mudar de dentro para fora. É Ele que te está dizendo, que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a sua casa, eu entrarei nela, cearei com ele, e ele ceará comigo. Se alguém, cadê esse alguém que Deus está perguntando? O alguém somos nós. Se nós não abrir a porta do nosso coração, para que o Espírito de Deus venha sobre nós, e refrigere nossa alma, se nós não abrir, e dê legalidade para que o Espírito de Deus entre em nossa vida, porque Paulo deixou bem claro, não sabeis vós, que vós sois o templo de Deus, e o que habita em vós, proveniente é de Deus. O santuário do homem, é o corpo do homem, é o santuário de Deus, porque Paulo falou em Atos capítulo 17, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, Deus habita em templos, por Ele mesmo foi construído, porque nós somos o templo de Deus. E se alguém destruir esse templo que é santo, Deus o destruirá naquele dia do juízo final. Por isso acautelai-vos, para que ninguém vos engane.
Jesus falou que muitos viriam em meu nome, se dizendo seu Cristo, e enganariam a muitos, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas toda casa que é edificada na rocha, ela não é enganada por esses falsos pastores, por esses falsos mestres, por esses falsos condutores. A Bíblia chama eles de condutores cegos. Eles conduzem o rebanho para a perdição, não expõem a verdade da Bíblia Sagrada, porque estão interessados somente na pele e na gordura da ovelha, não está interessada na salvação da alma da ovelha. Mas a Bíblia diz que eu sou o Senhor, que busco as minhas ovelhas, e eu mesmo a ensinarei. Por isso que Deus, Ele desceu aqui na terra, para poder nos ensinar essa doutrina do céu. Cristo Jesus era a pessoa do Deus, era a própria pessoa de Deus, aqui na terra, porque Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele esvaziou de tudo, tudo que lhe pertencia, para se identificar comigo e com você, para sentir o que eu e você sentimos, e passar pelas mesmas aflições. Por isso que Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, porque eu venci. Se nós ficar olhando, se nós olhar para nossas misérias, se nós ficar olhando para o nosso próximo, para o A e para o B, nós iremos afastar da gloriosa presença de Deus. Por isso que o homem tem que crer no Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação da sua alma. Jesus outra vez ele estava pregando, ele clamou bem alto dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não forçou ninguém a seguir ele, ele apenas disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Sabe o que é cruz? A cruz é para você não mais lembrar do homem que você era antigamente, antes de conhecer o Evangelho de Cristo, antes de conhecer o verdadeiro Deus. A cruz simboliza que você já morreu para a sua própria pessoa, que você morreu para este mundo. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não permanece nele. Se você ama futebol mais do que Jesus, o amor de Deus não está em ti. Se você ama mais novela do que Deus, o amor de Deus não está em ti. Se você ama mais os ídolos da religião, os ídolos da política, os ídolos do pop, do rock, do funk, do sertanejo, mais do que Jesus, você não ama Deus, e Deus não te ama. Porque todo aquele que constitui amigo deste mundo, ele se torna inimigo de Deus. A inimizade de Deus com o homem é quando o homem deixa de amar a Ele, quando o homem deixa de fazer o que Ele deixou estabelecido. A inimizade, porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre aqueles que andam impiamente. Mas o que a sociedade aprendeu durante todo o tempo que se pastou, e durante o tempo que se chama hoje, com a televisão principalmente, porque a televisão é um meio poderoso que Satanás inventou para poder manipular a mente do ser humano, para poder afastar o ser humano da Bíblia Sagrada e de ter conhecimento de Deus. Diz o profeta que ele falou assim: conhecemos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Como é que você vai conhecer a Deus? Infiltrado a cara na beira da televisão. Como é que você vai conhecer a Deus 24 horas teclando o WhatsApp? Como é que você vai conhecer a Deus se a vida inteira passou na porta de um bar? Aí quando ouviu a mensagem do Evangelho, não se sensibilizou por essa mensagem. Pelo contrário, endureceu a sua dura cerviz do seu coração, para não escutar o que Deus queria falar consigo. Por isso que lá em Hebreus está escrito: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como fizeram os pais lá no deserto, quando eles provocaram a ira de Deus, e Deus jurou por si mesmo, porque não tinha outro superior a ele, por quem ele poderia jurar. Por isso que ele falou: jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso.
Cuidado para que você não entre na indignação de Deus, porque enquanto você tem vida, há esperança do arrependimento. Enquanto você está andando para cima e para baixo, ainda há esperança para que você ouça a voz do Espírito de Deus falar consigo e diretamente com você, porque Deus não faz acepção de pessoas. Lá em Atos capítulo 11 e versículo 18 diz que Deus também deu o direito ao arrependimento para os gentios, para os pagãos, para os homens que vivem na idolatria. Deus também deu direito ao arrependimento. Não foi só para os judeus, foi também para os gentios, foi para nós que por natureza éramos filhos da ira, desobedientes ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há tempo que você se arrependa. O tempo é hoje, não existe amanhã na Bíblia. Você pode procurar de capa a capa, de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, até o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, o livro das revelações. Você não vai encontrar em nenhum momento Deus falar: amanhã eu irei te salvar, amanhã me apresentarei a ti, amanhã eu falarei contigo. Mas é hoje, hoje Deus está falando. E se você não endurecer o seu coração, Ele entrará na sua casa, ceará contigo e você ceará com Ele. Por isso que você tem que ouvir a mensagem do Evangelho e não endurecer seu coração, abrir o coração, porque eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua casa, eu entro nela e ele ceará comigo e eu cearei com ele. E Jesus falou assim: bem-aventurados os pobres, porque dos tais é o reino de Deus. Lá em Tiago capítulo 2 e versículo 5 diz que porventura Deus escolheu os pobres da terra para se tornarem ricos na fé. Ricos de fé. A fé é firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não existem, porque pela fé os profetas foram justificados diante de Deus. Pela fé Abraão ouviu a voz de Deus e saiu para uma terra que Deus o chamou e disse para que ele andasse até essa terra. Pela fé os profetas ouviram a voz de Deus. É pela fé que nós vivemos. Paulo revelou lá em Romanos que nós não andamos por vista, mas por fé. Porque se você vê um crente dizer que ele espera alguma coisa no amanhã, você pode ter certeza que ele não está andando por fé, ele está andando por aquilo que ele está vendo. Se você vê um crente preocupado com o amanhã, você pode ter certeza que ele nunca conheceu a fé em Jesus Cristo. Por isso que Jesus falou: a minha igreja não é deste mundo, os meus servos não são deste reino, o meu reino não é deste mundo. Se o reino do meu Senhor não é deste mundo, consequentemente eu também não sou daqui. A Bíblia diz que nós somos forasteiros, peregrinos em uma terra distante, somos estrangeiros diante deste mundo, porque a minha pátria nunca foi Brasil, a minha pátria é a Nova Jerusalém. É para esta pátria que eu estou indo, esta pátria que descerá do céu adornada e ataviada como uma esposa para o seu esposo. Jesus está voltando. Desperta enquanto é tempo, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Busca o arrependimento de Deus, busque com sinceridade, porque Deus, Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, Ele veio aqui, sofreu a culpa que era para nós sofrer. Lá na cruz, a condenação da cruz era a morte mais desonrosa que o homem poderia ter. E Jesus, Ele não olhou para que os homens iriam pensar a respeito dele. Pelo contrário, quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, Pedro, ele falou para Jesus: não vai para a cruz, você não precisa morrer. Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás, porque não entendes o propósito de Deus. O diabo queria fazer com que Jesus desistisse da sua morte. No Getsemane, o diabo se apresentou a Jesus outra vez e quis desanimar Jesus, mas Jesus orou incessantemente, constantemente. Ele continuou orando, ele não desistiu daquilo que o Pai o enviou. Ele disse: eu desci do céu
não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Por isso que Deus anuncia agora, em todo lugar, que os homens se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disto deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Cristo ressuscitou, Ele é a primícia dos que dormem, Ele é o primogênito dos mortos, Ele é o que é e sempre será para todo sempre. Ele é o Filho de Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Por isso que você tem que examinar as Escrituras, porque Jesus falou que nela você encontra a vida eterna, e são elas que me testificam. Mas se você andar pelas ruas de São Paulo, para ver se tem alguém buscando a verdade, e que pratique a justiça, dificilmente você vai encontrar, porque é poucos que estão interessados em ter conhecimento de Deus, são poucos que herdarão a vida eterna. Jesus estava pregando um dia, e ele pregava bem exatamente aquilo que está escrito a respeito dele. E veio um homem da multidão e perguntou para Jesus: mestre, são poucos os que serão salvos? E Jesus olhou para ele, olhou para os discípulos e olhou para a multidão que estava em volta dele e falou: porviai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar por ela e não poderão. A porta estreita é o próprio Jesus. Para entrar no céu é com força. Para entrar no céu você tem que renunciar tudo, porque se você não renunciar tudo, você não serve para ser discípulo de Jesus. Por isso que o cristão não ama este mundo. Ele não pode colocar o seu tesouro, o seu coração nos tesouros desta vida. Não pode ajuntar riquezas neste mundo, nem tesouros nesta terra. O tesouro do cristão é a coroa da vida eterna. O tesouro do cristão é quando ele ganha almas para o reino de Deus e amontoa sobre a sua cabeça brasas vivas. Por isso que o meu reino não é deste mundo. Jesus falou para Pilatos: o meu reino não é deste mundo, porque se meu reino fosse deste mundo, batalhariam os meus servos por mim e pelejariam por causa de mim. E Pilatos interrogou Jesus outra vez: tu és rei? E Jesus falou assim: você dizes isso de ti mesmo? Ou alguém falou para você? E Pilatos, sem entender nada, perguntou para Jesus. Os principais sacerdotes, os príncipes anciões, eles me entregaram a você, a mim. E você não sabe que eu tenho poder para te soltar e também tenho poder para te condenar? Jesus olhou para Pilatos, nos olhos de Pilatos, e falou: nenhum poder você teria contra mim, se do céu não fosse te dado. Lá em João capítulo 3, versículo 27, está dizendo assim: que o homem não recebe nada se do céu não for dado. Pilatos pensara que o poder que ele tinha diante dos homens fazia com que ele fosse um homem poderoso de fazer, colocar o homem à morte e o homem na liberdade. Mas Jesus falou assim: você não tem poder contra mim, porque nenhum poder você teria se meu Pai não tivesse te dado. E ele falou: eu nasci para dar testemunho da verdade, porque para isto vim ao mundo.